Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, amigos ouvintes, amigos internautas, sejamos todos bem-vindos à nossa querida Rádio da Fraternidade, a rádio da querida família espírita. Então, hoje nós estamos dando curso ao nosso programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese de Allan Kardec. Estamos no capítulo 17, As Predições do Evangelho, e iniciaremos hoje o item 47. Temos aqui no nosso estúdio a presença amiga do nosso companheiro César. Tudo bem? Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é mais um prazer estar aqui com vocês. Alô também os irmãos internautas, sejam todos bem-vindos, vamos ao estudo. Isso. Então vamos iniciar o estudo do item 47, Sinais Precursores. Eu vou fazer a leitura agora. E diz assim: vós ouvireis também falar de guerras e rumores de guerra, mas tratai de não vos perturbar, uma vez que é preciso que essas coisas aconteçam, porém ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes, tremores de terra e em diversos lugares, e todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Encontramos estas palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 24, versículos 6 a 8. E no 48 nos diz assim: então o irmão entregará o irmão para a morte, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e suas mães, que os farão morrer. E sereis odiados por todo mundo, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Também uma passagem que consta em Marcos, no capítulo 13, versículo 12 e 13. Então a gente verifica aqui, sobre essa questão das predições, da predição, de predizer, o futuro, o quanto nós fomos orientados através dessas previsões sobre acontecimentos que, se nós agora fizermos uma reflexão sobre o que está acontecendo no nosso planeta Terra, estamos vivendo, aquela passagem do Cristo que vai ser, acho que o último item desse livro a ser estudado, que vai falar sobre os tempos chegados, Então, Jesus, há 2023 anos atrás, ele nos avisou que os tempos eram chegados. Eu costumo até falar, porque tem gente que está esperando o tempo chegar, até hoje, mas só que o tempo já chegou, já chegou há muito tempo, E agora nós estamos vivendo, se nós analisarmos direitinho, nós estamos vivendo muitas dessas profecias, trazida por um espírito, que foi aquele espírito que Deus nos outorgou como o mais perfeito, que já passou pela Terra, que é o nosso governador planetário. E aí, César, nós estamos vendo todas essas convulsões, a guerra, a pandemia, por exemplo, que fala das pestes, enfim, tudo isso que nos foi avisado e que está necessitando um amadurecimento do espírito aqui na Terra, para que ele possa começar a vencer através dessa mudança vibracional
que nos exige nesse momento de transição planetária, nesse momento em que começamos a buscar a herança, né, da Terra, de uma Terra regenerada. Né, você tem razão. Até Mateus chama a nossa atenção para isso aí nesse trecho, quando ele diz assim, mas ainda não é o fim. Vai acontecer muitas coisas. Por exemplo, aí começa a dar exemplo de algumas coisas, como povos contra povos, reino contra reinos. E aí ele fala, haverá pestes, hoje a gente pode ver aí a pandemia, famintos, hoje a gente pode ver milhões aí pela terra inteira, né? Não é só no Brasil, não, mas pela terra inteira. E tremores de terra. Esses dias mesmo a gente viu aí uma erupção de um vulcão aí que deu um problema danado até em aviação. Isso vai acontecer. Nós estamos num mundo que é assim, né? A gente tem que entender que é assim. Tanto é que ele diz aqui, não é o fim. Fique tranquilo que não é o fim, ainda não chegou o fim. Mas essas coisas acontecerão. Para quê? Para que sirva de lição para a gente começar assim. Começamos agora um ano, praticamente, e diz assim, um ano novo. Mas e eu? Continuo o mesmo, minhas contas continuam o mesmo, minha casa continua a mesma, então não tem nada novo. O que tem de novo é a gente perceber nessas lições que essas coisas são feitas para nos engrandecer, melhorar o nosso espírito e nos tornarmos um homem novo. Aí sim, o ano é novo. É o ano novo, mas o espírito é velho, né? Não é? Já é de longa data, né? Não mudamos nada. Então ele continua aqui, o irmão entregará ao irmão, e a gente tem visto essas guerras, são 100 guerras em torno do mundo hoje, pequenas e grandes guerras. Então a gente está vendo aí essas coisas acontecer, e nós, como somos todos irmãos, filhos de um único pai, acabamos um brigando contra o outro, matando o outro, né? Até mesmo, César, a gente não vê a guerra só aquela guerra do armamento, né? Mas nós vemos a guerra psicológica, nós vemos a guerra idealistas, dos preconceitos, né? Que hoje, cada vez mais, vem se intensificando essa luta, né? Contra o preconceito religioso, o preconceito racial, né? Enfim, tudo isso. Então, é bem retratado aqui quando ele diz que os filhos se levantarão contra os pais, né? Nós vemos até na questão da política, né? A divergência política dentro de uma família. Muitas famílias assim se deixarem de falar um com o outro dividindo por causa dessas ideologias, né? O que é um absurdo, né? A gente tem que respeitar a ideia um do outro. Por isso Posso não gostar, mas respeito. Por isso que a gente comentava aqui sobre a questão do amadurecimento espiritual, isso aí, né? Para que a gente possa viver com os diferentes, né? Porque o Cristo nos deixou essa bem-aventurança que os mansos e os pacíficos. Isso. Ele falou pacífico, tá, pessoal? É bom que a gente entenda que ele não falou passivo. Pacífico. Pacífico. O pacífico é aquele que leva a paz, né? Exatamente. Aquele que o pacificador, aquele que luta pela paz, né? Enfim. E ao mesmo tempo se importa com as coisas que estão erradas, com as injustiças, né? Não é passivo. Não, nós vamos ver no próprio Cristo. O Cristo, ele era pacífico, mas não era conivente com o erro, não era conivente com as coisas erradas. Claro. Ele era tolerante, mas não tinha tolerância, né, com o erro. Com inércia, né? Não ficava parada. Não tinha isso. Então, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, ele diz que herdarão a terra. Herdarão a terra. Entendeu? E é bom que a gente entenda que quem irá herdar a terra são os habitantes, os espíritos que habitam esse planeta. Então somos nós. E precisamos amadurecer, quando precisamos amadurecer, justamente nesse sentido. Porque ninguém é obrigado a ter a ideologia política do meu pai, do meu irmão, Ninguém é obrigado, mas precisamos respeitar a ideologia de cada um, porque essa questão da benevolência para com todos, né? Da indulgência para com as dificuldades alheias e o perdão das ofensas, quando a gente busca lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, a indulgência é justamente essa compreensão em saber, né, conviver
com os diferentes. Com os diferentes. Isso. E, Carlinhos, e quando o Cristo diz assim para a gente, os mansos herdarão a terra, ele está dizendo, por outro lado, uma outra coisa, né? Aqueles que não são mansos vão ser convidados a se retirar. Ou não é? Isso aí. Então, amigos ouvintes, nós estamos no programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese de Allan Kardec. Estamos no capítulo 17, estudando os itens 47 e 48, né, para que a gente possa aprender, né, com os espíritos, aprender a nos conduzir de uma forma uma forma melhor, mais equilibrada. Mas continuando, César. Então, é justamente isso. No item 49, deixa eu me adiantar aqui um pouquinho, ele vai dizer assim, Kardec: quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê. Então que aquele que estão na Judéia fujam para as montanhas, que aquele que estiver no alto do telhado não desça para levar qualquer coisa de sua casa, e aquele que estiver no campo não volte para apanhar as suas roupas. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Pedi a Deus que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente, e como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria, mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 24, versículos 15 a 22. Então está aí, César. Tu pode continuar esse comentário que você vinha fazendo, a partir do momento em que ele nos diz, né, que então aqueles que estão na Judéia fujam para as montanhas, né? Ele deixa claro para a gente aqui que determinadas coisas irão acontecer, custe o que custar, porque isso é fatal. A gente precisa entender que a Terra também tem fim, né? Como qualquer outro mundo e como qualquer outra coisa material que existe aqui. Só que a gente pode abreviar isso, né? E a gente às vezes está vendo as coisas que o homem faz, porque o homem é um péssimo predador da natureza, ou seja, todos os nossos bens minerais, fluviais, seja lá o que for, a gente explora muito mal. Então a gente abrevia esse tempo. Ele está dizendo aqui, isso pode ser abreviado em favor daqueles que estão aí melhorando e se procurando preservar suas coisas. Então ele começa dizendo isso para a gente dizer assim, olha, essas coisas podem ser abreviadas. Nós podemos estar construindo uma terra hoje melhor para os nossos filhos e netos e bisnetos e por aí vai. Mas a gente também pode estar construindo um inferno para nós. E essas pessoas que virão seremos nós. Porque acreditamos na reencarnação, mais cedo ou mais tarde nós estamos de volta aqui para usufruir aquilo que nós deixamos. Ou mal ou bem. A escolha é nossa. Mas é interessante, né, César? Não é? Olha só, então quando a gente vê aqui, César, não, tá aí, eu gostei do que você trouxe agora. Quando ele diz assim, aqueles que estão na Judéia fujam para as montanhas. Isso. Que aquele que estiver no alto do telhado não desça para levar. A questão não é do apego, né? Não, é isso mesmo, também. Né? Chama atenção para a gente. Ficar agarrado na matéria, né? Ele disse, não desce, não vai, fica aqui, que aqui tu está salvo. Está melhor. Né? Então, como nós falávamos, né, anteriormente, justamente sobre a questão do amadurecimento do espírito, né? Da herança desse planeta regenerado, o quanto nós precisaremos desapegar dessa
dessa matéria, né? Não que a gente não precise, que não tenhamos que viver, né? Na matéria, precisamos trabalhar, precisamos nos vestir, precisamos nos alimentar, precisamos pagar os estudos dos nossos filhos, enfim, nós precisamos da matéria. Claro. Mas fala-se de apego, né? Então, lembrar, sim, de Jesus, quando ele dizia, deixai aos mortos enterrar os seus próprios mortos. Então, às vezes, essas frases fortes de Jesus, em que a gente diz assim, mas como? Será que ele não tinha respeito por aquele que, quando ele que diz, morreu? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Né? Parece coisa assim, né? Que não respeita. Mas ele falou, não, desapega e vai pregar, né? E vai em busca do reino dos céus. E aqui, Carlinhos, a gente precisa perceber que isso aqui foi dito no mínimo há 1900 anos atrás, hein? Porque isso é o evangelho escrito, que não foi escrito na hora que Jesus morreu e nem na hora que ele falou, mas que foi escrito há 1900 anos, já dizendo para a gente assim, olha, as coisas não são duradouras, vocês têm opções, né? Ou seja, aquele que está aqui não faça isso, aquele que está ali tal, vocês têm opções. E as opções estão aí deixadas pelo próprio Cristo, ou seja, o Evangelho do Cristo. Quando Kardec pega aqui e diz assim, isso aqui são as predições do Evangelho, ou seja, ele está dizendo assim, são coisas que eles escreveram e que acontecerão, cara. Se não estão acontecendo, vocês vão ver que vai acontecer. E vai, devagarzinho, a gente vai vendo essas coisas aparecerem. Ou seja, o apego, é a questão da evolução espiritual, é a questão de a gente ter empatia, aquela questão que a gente estava conversando agora mesmo, respeitar os diferentes, é o que a gente precisa fazer, é tudo que a gente precisa fazer. Só que quando a gente começa a ter as ideias, que eu vi muito esse ano passado, as nossas famílias brigando entre si, espíritas se cortando relações porque um pensava diferente do outro, aí a gente começa a dizer assim, será que a gente aprendeu alguma coisa? Verdade. Não aprendemos nada, quer dizer, aí a gente começa a demonstrar que a gente ainda precisa aprender muito. Então eu vejo assim, quando eles dizem assim, fujam para as montanhas, eu tenho assim uma visão do Cristo, que ele diz assim, busque o reino maior, o reino dos céus. Mais alto, né? A gente pensar mais alto, tá acima dessas coisas, né? Ou seja, quando a gente vê aquelas guerras, aquelas coisas todas, fazer a prece para que aquilo entre na paz. Onde é guerra, que eu leve a paz, não é? Lembrando aqui São Francisco. E a gente vê a psicologia profunda, né, de Jesus, né, com relação a esse tratamento. Porque, vejamos, o apostolado de Jesus era composto, aqueles 12 homens, eram compostos de homens comuns, né? Talvez aqueles homens pudessem, em seus corações, já terem alguma semente, né, de amor naqueles seus corações, mas eram homens rudes até, que viviam do trabalho braçal, né, ignoravam, né, muitas coisas da vida espiritual. Não, e tem mais, um era bipolar, outro era colérico, outro era não sei o quê, todos eles tinham seus problemas, mas Jesus mesmo disse a eles, olha, eu conheço vocês antes de vocês entrarem no ventre da sua mãe, por isso que eu escolhi. Ele sabia bem o que estava fazendo. E um fato interessante foi Levi, né? Eu me lembro de Levi, quando Jesus em frente de Levi, chama Levi para que eu acompanhe. Levi era um cobrador de impostos. Estava lá na banquinha dele, né? Estava lá naquele bem bom, né? Só arrecadando. Vida, né? Só arrecadando, né? Aquilo que vinha para ele. E Levi diz, né? Segundo a história, que foi o apóstolo que imediatamente ele se levanta e foi embora, largou tudo ali. Largou tudo, não falou nada e seguiu Jesus. Entendeu? Então é impressionante, né? O que aconteceu? Foi o magnetismo do Senhor Jesus que, de repente, né? Todas essas coisas, como diz a canção popular, estava escrito nas estrelas, né? Então, e ele sabia o que estava fazendo. Né? E ele sabia perfeitamente o que estava sabendo. Então, olha, que quando nós vamos
falando sobre todas essas coisas, que eu vou até buscar aqui mais no final do 49, e se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria. Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Dos eleitos. E os eleitos? Os eleitos são aqueles que acho que preferem o caminho da paz, da harmonia, da empatia, do amor ao próximo, a si mesmo, né, sobre todas as coisas, amar a Deus e o amor a Deus. Então é aquele que consegue trilhar o caminho da justiça, do amor é onde a gente chega à nossa liberdade, né? A liberdade de pensar, a nossa liberdade de construir o nosso próprio futuro. Nós somos construtores do nosso próprio futuro. É o que ele diz aqui para a gente, olha, o escolhido é aquele que constrói o seu futuro, porque você pode construir, você que escolhe, né, pelo caminho que quer seguir. Então, não é que seja o escolhido ou que vai ser salvo, mas é que vai ser feito isso por nosso próprio mérito. Não é? Eu vou correr atrás disso. Não é ninguém que vai fazer por mim. Jesus morreu para me salvar. Não, ele morreu para me dar um exemplo. Quem vai salvar sou eu. Não é? Agora, com a ajuda dele, com a ajuda dos irmãos espirituais, com certeza. Sem isso não dá. E aquela passagem, César, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Então a gente vai ver que nós não somos marinheiros de primeira viagem em termos de chamamento, né? Não. A gente já está sendo chamado há quanto tempo? Milhares de anos. Isso foi Bezerra de Menezes que falou numa de suas mensagens. Naquele livro, Compromissos Iluminativos, a mensagem fazia uma referência aos trabalhadores de última hora. Da última hora. E eu me lembro que naquela mensagem me chamou muita atenção que ele diz assim, não somos viandantes de primeira viagem. Não. Em termos de chamamento. Isso. Porque a gente pensa que nós estamos assim, é muito comum as pessoas às vezes falarem conosco, quando nós estamos em atendimento nas nossas casas espíritas, e elas falarem assim, eu estou esperando, tudo tem sua hora. Né? Eu estou esperando a minha hora. E quem sabe faz a hora, né? Olha, e como é certo isso. E olha, às vezes aquela pessoa, às vezes tu está ouvindo, né? Aquela pessoa e você está analisando você mesmo. Quando você também pensava daquela forma. Né? Claro. Olha assim, eu também pensava assim, entendeu? Tudo tem a hora, quando chegar a hora. Só que quando chegou a minha hora, hoje eu digo assim, mas por que eu esperei tanto? Por que eu deixei passar tanto tempo? Né? Eu também pensei assim, mas sabe que da maior, quem me convenceu foi Kardec, porque ele começou tarde e em pouco tempo foi muita coisa. Isso aí. Mas então é isso, queridos amigos ouvintes, foi muito bom a nossa conversa envolvendo o livro A Gênesis. Terminamos o item 49 do capítulo 17, as predições do Evangelho. E dizendo a todos os amigos ouvintes que tenhamos paz em nossos corações. Tá? Um abraço e até o próximo programa. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amado e amada ouvinte internauta, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Desta vez estamos já na segunda parte, que trata justamente da parte teórica, porque a primeira parte da obra são os fundamentos teóricos,
e aqui a exemplificação, a parte prática do que estudamos na primeira parte desta obra, que contém a teologia espírita. E nós estamos já no capítulo 5º desta segunda parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta o desdobramento, a trajetória, os ascendentes, as causas de processos suicidas, de atos suicidas, e nós estamos já neste capítulo, já estudamos alguns casos, e hoje vamos continuar a estudar este fenômeno. É um fenômeno humano que tem compreensão, mas que consiste em um crime aos olhos de Deus, porque só Deus, que é o Senhor da vida e que oferta a vida, só Ele tem, portanto, o direito de retirá-la. Em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em várias obras, nós temos o estudo deste tema, que é um tema grave e profundo e que, na verdade, acarreta tantos sofrimentos para o próprio suicida, até porque as encarnações subsequentes têm as marcas do que aconteceu no corpo físico daquele que cometeu esse ato desvairado, mas também causa sofrimento a todos os que ficam, os amores que ficam, os amigos que ficam, a família que fica, todos sofrem. Então, Kardec também perguntou isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Várias obras subsidiárias da doutrina espírita também tratam disso, e claro, aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, também estudamos. Em O Livro dos Espíritos, particularmente a partir da pergunta 943, Kardec indaga dos espíritos orientadores da humanidade sobre o suicídio. E ele indaga se é uma questão de desgosto da vida. Portanto, de onde nasce esse desgosto da vida, que pode não ter, assim, tantos motivos óbvios, plausíveis, de o indivíduo se deixa tomar por isso, e os espíritos orientadores da humanidade respondem que esse desgosto da vida nasce do efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Quer dizer, as pessoas que não têm mais por que lutar, não têm mais projeto de vida, resolvem acabar com a vida. Mas também dizem os espíritos superiores que só a Deus assiste o direito de retirar a vida de quem quer que seja, dispor da vida, e que o suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, nesse particular, também, Kardec indaga dos espíritos superiores o que se deve pensar do suicídio, que tem como causa o desgosto da vida. E dizem os espíritos superiores que são insensatas essas pessoas e que a existência não lhes teria sido pesada se tivessem trabalhado, se tivessem curtido, desenvolvido o otimismo, a esperança, se tivessem buscado algum derivativo para encontrar um sentido para a existência. Então, nesse particular, nós vemos que há muitas sutilezas que a psicologia já é capaz de avaliar e de desdobrar para nós. Porque, na verdade, ficou já implícito pelas respostas dos espíritos orientadores da humanidade a Kardec que a responsabilidade da criatura com relação à sua própria vida, as escolhas que faz por uso do livre-arbítrio, que é outorga de Deus por sobre a criatura, e, portanto, cada um de nós tem responsabilidade sobre os nossos próprios atos, as nossas escolhas. E, evidentemente, nós temos também, ao fazermos as escolhas, nós automaticamente estamos assumindo as consequências de nossos atos. Portanto, essas consequências são já delineadas e buscadas por nós todos, não só com relação ao suicídio, mas com relação a todas as nossas escolhas, nós temos responsabilidade com relação a isso.
Mas quando nós induzirmos alguém a fazer alguma coisa, seja conducente ao suicídio ou a qualquer outro tipo de ato ou de escolha, que às vezes nem está na pauta de cogitações da pessoa, então, nesse caso, quem tem responsabilidade? Aquele que induz ou aquele que pratica? Na verdade, a responsabilidade é de ambas as partes, porque se nós temos responsabilidade quando induzimos o outro, influenciamos o outro, convencemos o outro, sugerimos ao outro para fazer alguma coisa, nós temos responsabilidade, porque em última análise, como se diz, fizemos a cabeça dele ou dela. Mas nesse caso, aquele outro que perpetrou, se não estiver louco, preso da loucura como doença, enfermidade no cérebro, então o outro também tem, porque o nosso objetivo, porque somos responsáveis pela nossa própria vida, pela nossa encarnação, esse objetivo é de nós cuidarmos de nós mesmos. Se nós cedemos a essas influenciações, nós também temos essa responsabilidade, particularmente quando se trata de um crime, uma transgressão à lei de Deus. Então, esta indução ao suicídio, por que ocorre? Quais são os ascendentes das sugestões, das insinuações que são dadas particularmente no caso do suicídio? A responsabilidade de quem está induzindo o outro ao suicídio pode ser consequência de um desejo de vingança, por exemplo. Também pode ser consequência de um desejo para receber uma herança. Também pode ser o caso de a pessoa ser vítima de falsas promessas de amor, de adultério e uma série de outros desdobramentos na sutileza da tessitura dos corações apaixonados. De qualquer maneira, haverá sempre repercussão, consequências também no corpo físico, quando os espíritos suicidas reencarnam. Nós recentemente até lembramos de 2 casos. O caso, por exemplo, de uma criatura que se afogue, ela volta com problemas no pulmão e tem graves consequências do ponto de vista dessa enfermidade. Aquele, por exemplo, que se joga de um precipício ou que usa um tipo de arma que vai lesando os nervos, a coluna da pessoa, essa pessoa volta paraplégica. Então, mas aquele que induz ao suicídio pode receber como filho paraplégico aquele que ele próprio induziu ao suicídio. Porque as nossas existências estão muito vinculadas umas às outras. A história de hoje, que Kardec nos traz não só com toda a lucidez, mas com todos os desdobramentos morais e os ascendentes morais, está aqui na história de Luís e de Victorina. Na verdade, essa é uma história de amor, diríamos amor não correspondido, detalhado aqui por nosso querido codificador Allan Kardec, e ele nos conta que Luís era um oficial de sapateiro e namorava uma jovem chamada Victorina R. Nós às vezes gostamos de lembrar, já fizemos outras vezes, que essa inicial do sobrenome das personagens dos casos que Kardec nos relata, é porque isso decorre de um hábito, às vezes até é uma disposição legal, de sempre se usar o sobrenome, particularmente na Europa ou nos países de outras plagas. Então, Luís G, nós usaremos apenas Luís, e Victorina R, usaremos apenas Victorina, namoravam havia 7 para 8 meses,
e, na verdade, logo iam casar-se, e já havia até sido corrido todo aquele processo dos proclamas de casamento. Nessa altura dos acontecimentos, do relacionamento entre os dois, eles estavam praticamente, definitivamente ligados, pelo menos consideravam-se assim, e como medida econômica, diariamente o sapateiro Luiz ia almoçar e jantar em casa de sua noiva Victorina. E um dia, no jantar, sobreveio segundo Kardec, uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade. Kardec aqui usa essas expressões para sublinhar a motivação fútil. Até nos registros da lei humana, nós vemos que causa fútil de qualquer crime é considerado como um agravante para a pena, porque foi motivo fútil. Então, durante o jantar, uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade, uma coisa superficial que nós às vezes temos o hábito de potencializar cada coisa, nós engendramos, nós aumentamos cada problema que, na verdade, às vezes nem chega a ser um problema. Mas a emoção do momento, quando estamos conversando ou até discutindo, uma coisa superficial, pequena, que não tem nenhuma importância, assume muitas vezes uma ordem de grandeza que provoca, às vezes, dramas e muitos sofrimentos. Então, justamente durante esse jantar, houve essa discussãozinha em torno de qualquer coisa branda, pequena, fútil, obstinando-se os dois nas opiniões, quer dizer, ninguém cedeu. Foram então as coisas, segundo Kardec, ao ponto de Luiz abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Apesar disso, no dia seguinte, veio pedir perdão. Nós sabemos no ditado popular, e Kardec também cita isso, que a noite é boa conselheira. Então, passada a noite, no dia seguinte, lá foi Luiz para falar, para se entender novamente com Victorina, mas ela, prejudicando talvez, pela cena da véspera, o que poderia acontecer quando não mais há tempo de remediar o mal, a que mal ela se refere? Ela não queria mais casar com Luiz. Ela estava constrangida no compromisso de noivado. Então achou que aquele seria um bom momento, um bom pretexto para encerrar completamente a relação. Então, o que fez a moça? Porque estava julgando, é o campo das percepções. Estava julgando, então, que aquilo poderia muito bem, se ela não fizesse mais nenhum movimento naquela direção, ela poderia se livrar daquele compromisso. Então, ela se recusou à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Nós vemos como estava apaixonado o Luiz. Muitos dias ainda se passaram. Luiz esperava que a sua amada fosse mais razoável. Até então que ele resolveu fazer uma última tentativa. Que fez Luiz? Ele chegou à casa da moça de Victorina, bateu de modo a ser reconhecido. Mas a porta não se abriu. Permaneceu fechada. Recusaram-se, naturalmente, Victorina se recusou a abrir a porta para o então noivo. Novas súplicas de Luiz também não cederam, não fizeram que Victorina cedesse. Novos protestos não ecoaram no coração de sua noiva. Então, o que disse Luiz? Mesmo com a porta fechada, mas sabendo que Victorina estava na escuta, ele disse: adeus, pois, cruel. Adeus para sempre. Trata de procurar um marido que te estime tanto como eu. Nesse ínterim, claro que ao mesmo tempo, a moça ouvia
tudo o que ele estava dizendo, mas em sequência ela também ouviu um gemido abafado. E logo após, o baque, como que de um corpo escorregando assim pela porta. Seguiu-se um silêncio. Que foi que pensou Victorine? Bom, Luiz então foi se encostando e descendo pela porta e ficou sentado à soleira, imaginou Victorina. E então ela resolveu não sair enquanto ele ali se conservasse. Decorridos 15 minutos, é que um inquilino, passando pela calçada e levando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Depressa, todos os vizinhos acorreram àquele local e Victorine, então, também dado o burburinho que se fez, abrindo a porta, deu um grito de horror, reconhecendo estendido sobre o lajedo, pálido, inanimado, o seu noivo. Cada qual, então, se apressou em socorrê-lo, mas para logo se percebeu que tudo era inútil, visto como ele deixara de existir. O Kardec diz, se refere a Luiz como desgraçado moço. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração e o ferro ficara-lhe cravado na ferida. Nós vemos aqui todo o simbolismo desse ato, porque Luiz poderia ter escolhido outra forma, já que estava decidido, poderia ter escolhido outra forma de se libertar, entre aspas, da vida física, mas esse era podemos dizer, um método, uma opção que era simbólico, porque se dizia que o coração estava atravessado de dor. O que então se passou, nós sabemos que é um desdobramento de situações do ponto de vista psicológico na alma de cada um e que, naturalmente, nada disso escapa a Kardec. Mas Kardec é um pesquisador, um professor, e então ele busca os ascendentes, as causas de todas as situações, e então nós vemos que ele está aqui buscando também esse entendimento. Nós também estamos buscando esse entendimento, estudando Kardec, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando mais um caso de suicídio, desta vez o caso de Luiz e a pespontadeira de botinas, que é Victorina. Então, Kardec, com a sua proverbial prudência e com o seu espírito de buscador da verdade, ele submete, em muitos casos, as questões para ouvir os mentores e, particularmente, neste caso, como em muitos outros que nós já estudamos juntos aqui, ele busca a orientação de São Luís, que é o patrono, o presidente patrono da Sociedade Espírita de Paris. E lá, na Sociedade Espírita de Paris, em agosto de 1858, o espírito São Luís esclareceu a Kardec. Então, ele diz que Victorina era a causadora involuntária do suicídio, da sua desdita, a desdita de Luiz. Era a causadora involuntária do suicídio porque não o amava e, portanto, ela comprometeu o clima íntimo, o amor, a sensibilidade do mundo íntimo de Luiz, não amando aquele e chegando a deixar que o assunto chegasse ao noivado, e já estavam até com os proclamas corridos para o casamento. São Luís também diz, neste caso, que, na verdade, tem responsabilidade Victorine porque não amava Luiz.
E nós aqui lembramos o caso, a frase, a orientação do apóstolo Lucas, quando ele diz: paz seja nesta casa. É o que nós devemos procurar sempre, para que a paz seja no universo íntimo do outro, quem quer que ele seja. Ou familiar, ou amigo, ou companheiro de trabalho, ou mesmo na vida social, porque nós temos essa responsabilidade de devemos buscar ser presenças harmoniosas no contato com o outro ou com os outros. Portanto, se ela não amava, ela o enganou que o amava. Emmanuel, nosso amado mentor, pela psicografia de Chico Xavier, em sua obra Vida e Sexo, diz que todos nós responderemos pelo que fizermos ao universo íntimo do outro, por desequilibrar o psiquismo do outro. Porque, então, neste caso, qual foi a parcial responsabilidade de Victorine? É porque ela estava procurando a ocasião, um pretexto, para descartar-se de Luís, do noivado, enfim, ela não queria o casamento. E nós sabemos que no campo da moral cristã vale a intenção. Portanto, se o motivo lhe causava repugnância, o motivo de casar-se, o noivo próprio lhe causava repugnância, então ela não deveria desposá-lo, mas teria ela o direito de brincar com os sentimentos dele? Portanto, está aí uma questão sutil da moralidade cristã, que é a responsabilidade de Victorine em ter alimentado um sentimento que ela própria não tinha desenvolvido, ela não acalentava. Portanto, a responsabilidade para com o mundo íntimo de Luís, em que ela aí não conseguiu instaurar a responsabilidade e a paz no universo íntimo de seu noivo. Portanto, tal responsabilidade é proporcional à falta, porque no campo da jurisdição, inclusive humana, nós temos que a responsabilidade guarda uma relação direta, em proporção, com a falta. E então, a falta é menor do que se ela tivesse agido como se diz, de caso pensado, conscientemente e voluntariamente. Mas essa é uma questão que está aqui também explicada no conselho, na palavra de São Luís, porque o próprio Kardec indaga de São Luís. E o suicídio de Luís tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine? São Luís responde afirmativamente, pois, diz ele, o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Nós aqui lembramos que já estudamos juntos aqui pelo Luz na Penumbra o caso daquela mãe que se suicidou para continuar junto do filho que acabava de desencarnar por enfermidade longa, e aí nós aprendemos que quanto mais ela fez isso, mais ela se afastou da possibilidade do reencontro. Nós já vimos isso quando o pai se suicidou para evitar que o filho fosse convocado para a guerra, porque então, com a morte dele por suicídio, ele ficaria como arrimo de família diante da situação da mãe viúva, e vimos também o caso daquele casal de apaixonados que cometeram o suicídio conjuntamente para não prevaricarem, para não estarem sendo infiéis, porque cada um estava casado com outra pessoa. Então, esse é o caso de sutilezas, de responsabilidades e de, naturalmente, de terem que, por causa disso, terem assumido karmas perante esses assuntos. Esse assunto é grave, mas é igualmente delicado e demanda nossas reflexões mais puras e mais profundas, mas estamos todos instruídos, equipados com as orientações do Evangelho de Jesus, nosso Mestre,
o governador do planeta, e também na codificação de nosso querido mentor, nosso querido codificador Allan Kardec, que ratifica o que está trazido por Jesus em seu Evangelho de Luz. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, e que essa luz, Mestre, do teu coração e que brota de tuas mãos possa agora descer por sobre todos os nossos irmãos que já se desvencilharam da vida física pela porta enganosa do suicídio. E que possam, Jesus, também, essas tuas vibrações de amor, envolver aqueles que ainda estão entretendo, na verdade, a porta enganosa do suicídio. Que eles sejam, Mestre, pela tua luz, dissuadidos desse ato que trará grandes sofrimentos para eles e para os seus amores. Que a paz de Jesus, portanto, permaneça com eles como permanece conosco, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.